Programa Sintonize com Cristo. Que alegria estarmos de volta à sua casa. E hoje nós vamos estar recebendo o casal Emerson e Fernanda Borges. Na meditação da palavra, o reverendo José Emiliano da Cunha, falando sobre transtorno opositor e desafiador, o reverendo Alex Wellington. E uma surpresa, tocando aqui conosco, o Paulinho Rodrigues. É o Sintonize começando. E hoje nós queremos começar o Sintonize com um dos poemas da nossa irmã Marcelane Rios, que tem como título Soberano. Eu não sou obra do acaso, não fui criada sem propósito. A tua mente brilhante, Deus Santo, bendito, em mim pensou. Os teus olhos amorosos me viram. A minha caminhada foi zelosamente idealizada. O teu piedoso coração a todo tempo me amou. Eu, ainda sem forma, sem face e sem nome, recebi sem merecer a tua graça. Todos os meus dias escritos, os teus planos são incomparáveis, ó soberano Senhor. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar, quero te louvar, quero te louvar. E eu vou começar aqui conversando, sabe com quem? Com o Paulinho. Onde é que você andava, Paulinho, esse tempo todo? Estava muito escondido. O Paulinho está aqui tocando pra gente. Fala um pouquinho aí, Paulinho, o que você tem feito. Bom, eu estava até 2020 na escola presbiteriana, né? Como coordenador junto com você. Sim. E devido à pandemia, eu saí. Hoje eu sou autônomo, né? E sigo na caminhada cristã, pela graça, né? Emerson me convidou hoje para estar com vocês aqui, é um prazer. Bom demais. Emerson e Fernanda, nós estávamos recentemente num evento que fez grande diferença na vida de muita gente, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho para que o público possa nos ouvir e os nossos internautas conhecerem o trabalho que tem sido executado na Igreja Presbiteriana da Morada da Serra, que tem feito uma diferença enorme. Por favor. O nosso pastor, o pastor Carlos, né, é um pastor que ele tem uma visão muito... ele dá uma importância muito grande ao aconselhamento bíblico, né? Então, a gente tem tido o privilégio de poder receber grandes conselheiros bíblicos, né, em nossas conferências, inclusive palestrantes e internacionais, né, como Sim. nós tivemos, né? Sim. E isso tem, na verdade, despertado até que o nosso presbitério, a região, para essa área do aconselhamento que infelizmente, né, ela é escassa, mas é uma área bastante necessária para ajudar pessoas com crises, com problemas existenciais, né? Sempre na suficiência da palavra de Deus. Então, a gente tem aprendido muito, né, nessas conferências e tem sido muito bom, né? A gente vai
Nós pretendemos ter uma equipe de conselheiros bíblicos na igreja, né? Então esse é o propósito do pastor Carlos e, enfim, tem sido muito bom. E a visão feminina desse tipo de trabalho, Fernanda? Sim, para nós tem sido maravilhoso, né? É um privilégio, como o Emerson disse, desde que o pastor chegou à nossa igreja, nós tivemos a oportunidade de acompanhá-lo no curso da ABCB, né? Ele insistindo, porque ele já estava fazendo na época, ainda não tinha iniciado, né, os trabalhos aqui em Cuiabá, na Morada da Serra, e foi ali o nosso primeiro contato com o aconselhamento bíblico. E interessante é que a gente vai, né? E naquele momento nós é que somos tratados, né? É Deus trabalhando em nós, nos confrontando, né? Um momento de um autoconfrontamento, né? Uma confrontação, isso. Então é muito bom. Muito é um treinamento, bom. Mas que acaba, na verdade, trabalhando em nós. E nós não podemos deixar essa oportunidade passar, de você que está nos ouvindo e nos vendo, venha participar do aconselhamento bíblico, dos treinamentos que a Igreja Presbiteriana Morada da Serra tem trazido. Pode ter certeza, vai acrescentar em muito a sua vida. E isso tudo também se transforma em música, porque os nossos músicos estão aqui e acabam escrevendo, né? Nosso compositor aqui escreve muita coisa e coisa boa. E nós vamos continuar louvando a Deus através da vida dos nossos irmãos hoje aqui no nosso programa. Amém. Por enquanto nós vamos homenagear os nossos compositores já consagrados, né? Então vamos lá. Um dia quem sabe, né? De quem é essa próxima música? Essa aqui é do Guilherme Kerr. Olha. Vou tentar fazer aqui. Esse aqui. Na multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. O intervalo é pequenininho. Nós voltamos já já. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel,
número 219, bairro Alvorada, 999130368. Vem conhecer comigo o restaurante Churrascaria Amigão. Além de todo esse buffet que você está vendo aqui, toda sexta temos peixes e no sábado feijoada. E todo dia tem churrasco. Ainda temos marmitas, marmitex e self-service. Tudo num precinho bom para você. Restaurante Amigão, aqui pertinho de você. Avenida Júlio Gimê, 223 Alvorada. Milton Car, mecânica de excelência é aqui. E mais, oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. Alô você, candidato a vereador, prefeito ou até mesmo a sua coligação? A Iris Produtora tem um projeto perfeito para vocês. Venha para a Iris Produtora e tem uma campanha de sucesso. E o Sintonize com Cristo deste sábado começa um quadro que eu estou nominando aqui como Eu Não Sei, você me explica? E o assunto hoje é muito interessante. E os nossos convidados para esse quadro são pessoas experientes, experimentadas, que estarão discorrendo sobre temas diversos. E hoje nós vamos falar do Todd, mas eu não estou me referindo aqui àquele companheiro do Nescau, não. Nem daquela misturinha outra, mas estamos falando do transtorno opositivo desafiador. E pela segunda vez nós recebemos aqui o reverendo Alex Wellington, pastor da Igreja Bíblica Reformada da Aliança, que é também pós-graduado em docência em filosofia e teologia, pós-graduado em teologia bíblica, mestrando em aconselhamento bíblico. Boa tarde, pastor. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Mais uma vez, quero agradecer o convite para estar juntamente com você e os ouvintes, E tratando desse tema, como você bem falou, um tema muito interessante, um tema com muitas dúvidas e que tem sido um desafio para muitos pais hoje em dia, para muitos educadores nas escolas também, por não saber lidar com os filhos que têm recebido o diagnóstico de transtorno opositor desafiador. Então, como lidar com essa questão, como compreender esse tema tão atual de uma forma bíblica, o que a palavra de Deus ela nos orienta sobre essa questão. Então, acredito que vai ser um tempo muito, muito interessante, agradável, rico, para a gente discorrer sobre esse tema. Bem, nós sabemos que é algo amplo, mas nós vamos tentar trazer algumas perguntas que venham ao encontro das necessidades dos nossos ouvintes e internautas. E nós vamos à primeira pergunta, reverendo. Como podemos definir o já bastante comentado transtorno opositivo desafiador ou transtorno opositor desafiador? O TOD é genético? É um transtorno? É um comportamento? Bom, vamos lá. Isso não é algo bem resolvido também na perspectiva até mesmo da psiquiatria. Quando a gente olha para o DSM, o TOD ele entra no DSM-2, mas ele vem ali com algumas informações muito vagas e eles passaram então a estudar um pouquinho mais. O que a gente pode perceber? Geralmente esses diagnósticos de transtornos e síndromes, eles estão mais ligados a comportamentos do que questões fisiológicas, ou questões patológicas. Então, o TOD, ele nada mais é
do que um comportamento. Agora, esse comportamento ele vai sofrer várias influências, existem vários fatores que podem levar essa criança, esse adolescente, esse jovem a desenvolver o TOD. Mas, basicamente, nós não temos fatores genéticos para defender, né, que o TOD ele seja considerado ali um transtorno ou uma síndrome, mas estamos diante de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente que não teve dentro da família ali um ambiente que estabelecesse limites. Então, talvez essa seja a grande questão do TOD, né? E observando a sociedade de hoje, me parece que isso explica muita coisa com relação ao TOD, porque nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que não tem limite. Então, compreender o TOD na perspectiva de comportamento e não de fatores genéticos ou até mesmo como uma síndrome ou um transtorno. Pastor, o senhor falou sobre DSM. Explica essa sigla para os nossos ouvintes, por gentileza. O DSM ele é um manual, né? A sigla DSM é uma sigla americana, mas ele é um manual de transtornos mentais. Então, sempre que há novas pesquisas, hoje nós estamos no DSM-5, né? Então, se aparece um novo transtorno, uma nova síndrome, então eles vão inserindo aí nesse manual. Então, seria um manual de transtornos mentais, né? Um manual psiquiátrico de estudo dos transtornos e também das síndromes. Então, tudo que a gente pensar em síndrome e transtorno vai estar lá no DSM. Aí lá eles vão falar sobre os sintomas e, geralmente, o que é interessante no DSM é que o que o DSM está chamando de sintoma, nós compreendemos como um comportamento. E o TOD vai estar lá, né, no DSM-5, prefigurando ali mais um transtorno que é diagnosticado nas crianças e nos adolescentes. Então, é um manual, né, de psiquiatria que traz ali toda uma coletânea dos transtornos mentais. Ok, então minha pergunta agora é: como o TOD é diagnosticado? Uma vez que, segundo entendemos biblicamente, não se trata de doença ou transtorno. Como é que eles chegam a esse diagnóstico para uma criança? Pronto. Essa pergunta ela é interessante porque quando a gente pega o próprio DSM, né, o DSM ele vai dizer o seguinte: quais são os sintomas do TOD? Então, ele vai tratar de 3 aspectos. Primeiro, um humor raivoso, ele vai trazer essa ideia. Segundo, uma índole negativa. Terceiro, ele vai trabalhar sobre as questões do comportamento. Ora, o que é interessante nesse processo é que o próprio DSM ele está trazendo um diagnóstico sintomático, mas ele mesmo está chamando esses sintomas de comportamento. Porque se eu tenho, por exemplo, um humor raivoso, perder a calma, eu tô aqui com o DSM, né? Eu estou falando do jeito que está lá no DSM. Perder a calma. Bom, peraí. Perder a calma, na verdade, não é um sintoma. Perder a calma é a reação a alguma coisa que fizeram comigo. Então, isso me causa irritação. Logo, eu estou diante de um comportamento, não estou diante de um sintoma. O DSM vai dizer que essa pessoa ela é sensível ou facilmente incomodado. Nós chamamos isso de intolerância, né? Ora, intolerância também está no campo do comportamento, não está no campo do sintoma. Então, quando eu vejo psicólogos e psiquiatras diagnosticando pessoas com TOD, aí diz assim: qual é o sintoma? Uma pessoa muito nervosa, porque o nervosismo não é um sintoma, nervosismo é um comportamento, irritabilidade é um comportamento, né? Intolerância é um comportamento, questionar figuras de autoridade é um comportamento, desafiar as autoridades, culpar os outros por seus erros, né? Ter uma índole vingativa, e isso também são comportamentos. Então é por isso que a gente trabalha no campo
comportamental e não no campo sintomático. Mas se você for procurar um psicólogo, psiquiatra, ele vai dizer o quê? Não, isso aqui é sintoma, né? Mas nós compreendemos que aquilo que está sendo chamado de sintoma deve ser compreendido especificamente como um comportamento. Ok, nós vamos apenas mais uma pergunta antes de partirmos para o nosso intervalo. Quais são os principais desafios no tratamento do TOD? Bom, o primeiro desafio que nós temos na perspectiva da mudança, né? Eu vou só mudar o termo que você usa aí, tratamento, porque senão a gente vai cair no campo do transtorno mesmo. Exato. Né? Sim, e aí a gente vai estar assumindo que ele é um transtorno e precisa ser tratado. Então, eu compreendo que o maior desafio para lidar com pessoas na mudança do comportamento é identificar quais são os fatores que provocam essa irritabilidade na pessoa. Quais são as circunstâncias que essas pessoas elas costumam se irritar, né? O que leva essa pessoa a uma irritação? Nós sabemos que existem fatores familiares que influenciam nesse comportamento. Então, há a necessidade de se fazer um trabalho até mesmo a nível de família para compreender o contexto que essa criança, esse jovem, ele cresceu, para investigar se ele não está trazendo uma carga emocional e que essa carga emocional está gerando esse comportamento, né, nervoso, esse comportamento iracundo nessa pessoa. Então, eu tenho muita, eu diria até autoridade para falar sobre isso. Por quê? Porque eu tenho um filho irado. Né? Carlos Eduardo hoje está com 14 anos, mas com 2 anos, 3 anos de idade, ele já dava traços de ira e coisas assim assustadoras. E quando eu lembro de quem ele era e quando eu olho para ele hoje, eu digo assim, bom, se eu tivesse levado ele num psicólogo, talvez ele seria diagnosticado como um TOD, né? Alguém que tem esse transtorno. Mas a gente vai identificando, né, a origem dessa irritabilidade, investigando a questão do coração. Então, existem fatores que nós precisamos pesar na hora que nós estamos oferecendo ajuda, né, para essas pessoas que são diagnosticadas. Então, questão do coração, motivações, ambiente familiar, o tipo de pai. A gente vai ver aqui, por exemplo, os tipos de pais, né? Autoritativo, os pais permissivos, tudo isso influencia no comportamento de uma criança. Essa canção é do amigo Sérgio Lopes. Linda, linda, linda. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão?
antes de partirmos para o intervalo, eu quero convocar você, o nosso ouvinte da Rádio Cuiabana FM, para inscrever-se no nosso canal. Nós hoje estamos com 555 inscritos, mas nós queremos chegar a 1000. Para isso, nós precisamos e clamamos e vamos chamar você para se inscrever nesse canal, que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E aí você vai poder não somente ouvir, mas também ver as pessoas que têm passado por aqui no Sintonize. E já já nós voltamos com a segunda parte da nossa entrevista sobre transtorno opositor desafiador. É um instante só e nós já voltamos. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Vem conhecer comigo o restaurante Churrascaria Amigão. Além de todo esse buffet que você está vendo aqui, toda sexta temos peixes e no sábado feijoada. E todo dia tem churrasco. Ainda temos marmitas, marmitex e self-service. Tudo num precinho bom para você. Restaurante Amigão, aqui pertinho de vocês. Avenida Júlio Gimê, 223 Alvorada. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. Alô você, candidato a vereador, prefeito ou até mesmo a sua coligação? A Iris Produtora tem um projeto perfeito para vocês. Venha para a Iris Produtora e tem uma campanha de sucesso. E nós estamos aqui na segunda parte da nossa entrevista, que eu tenho intitulado como Eu Não Sei, Você Me Explica? E o reverendo Alex Wellington, lá em Brasília, está procurando responder sobre o transtorno opositor desafiador. Reverendo, enquanto estava pesquisando para falar aqui aos nossos ouvintes, eu encontrei o seguinte texto de uma psicóloga, e ela dizia assim: o TOD se caracteriza por crianças de comportamento difícil, que não assumem suas responsabilidades, não admitem seus erros, são desobedientes e hostis, sempre se indispõem com colegas, a conduta é inapropriada. Então, crianças que geralmente são expulsas de círculos de amizade, até da escola, em casos extremos. E aí nós vamos entrar naquilo que o senhor já afirmou agora há pouco. Não dá para entender isso como transtorno, mas como um mover errôneo do nosso coração. Então, pensando nisso, eu gostaria que o senhor respondesse a seguinte pergunta. No tocante a esse tema, que estratégia os educadores podem usar para lidar com esse indivíduo opositor desafiador? Quem está na área da educação diretamente lidando com pessoas diagnosticadas com TOD, vão ter um desafio muito grande. Por quê? Nós estamos tratando aqui de um ambiente de escola, né, e um ambiente de casa. O ideal é que isso começasse dentro de casa. Imposição de limites, respeito às autoridades,
ensinar os filhos a lidar com as suas emoções, porque o que acontece? Quando uma criança dessa ela é diagnosticada com TOD, os pais já levam isso para a escola e já entrega lá para a coordenadora, para a psicopedagoga, e isso já é uma espécie de intimidação. E aí essa criança ela se torna uma criança intocável dentro da escola. A escola ela pode até responder processo, né, ação. O professor também ele pode ser processado se ele não levar em consideração esse diagnóstico que está sendo dado sobre essa criança. Então, eu compreendo, minha irmã, que é um desafio muito grande, porque a gente, por exemplo, não pode, né, a nossa legislação na educação não permite, por exemplo, você colocar uma criança de castigo. Você pega, as crianças vão para o recreio, mas você vai ficar na sala de aula. Isso não é permitido, não pode ser feito. Então, qualquer tipo de punição, qualquer tipo de castigo, né, que seja aplicado a essa criança, isso pode gerar um processo por causa do ECA, que o ECA diz que a criança não pode passar por constrangimentos, por vergonhas, e eu diria que é uma luta... Eu posso até arriscar aqui que perdida, viu? Para quem está na área da educação, porque tem muita coisa para defender quem é diagnosticado com TOD e não tem nada para defender aqueles que trabalham com essas pessoas que são diagnosticadas como os educadores, professores, psicopedagogos, coordenadores, diretores de escola, de faculdade. Então, eu vejo muito um desamparo, né, da nossa legislação para os educadores nessa situação aí. Infelizmente, é um quadro bem difícil, porque o que eles poderiam fazer? Impor limite para aquela criança. Esse seria o caminho. Mas qual é o equilíbrio e o limite que um professor, um educador, ele pode adotar naquilo que seria um limite? Proibir ele, chamar a atenção dele, falar mais duro com ele, gritar com ele, né, colocar ele de castigo. Qual que seria, então, esse limite? Então, para a educação, realmente é um desafio muito grande. Eu creio até que essa próxima pergunta ela vai se ligar muito a essa anterior. Eu coloquei que o sistema educacional tem favorecido ou apoiado crenças do não me toque, ou do não me contrarie, ou não me irrite. O senhor acredita que essa postura, ela de fato tem favorecido o aumento do diagnóstico equivocado aí do TOD? Tem ajudado totalmente, eu diria que 101%. Né? Porque, entenda, não é só o TOD. Se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem o TOD, a gente tem o TDAH, hoje a gente tem o autismo. Então, se a gente olhar para uma sala de aula, vai ser raro uma criança ou um adolescente que não seja diagnosticado com uma dessas síndromes ou com um desses transtornos. E esses diagnósticos precoces, e isso tem sido inclusive uma discussão entre psicólogos e psiquiatras, esse diagnóstico precoce de TDAH, de autismo, de TOD, né? Por quê? Porque a pessoa, os profissionais, psicólogos e psiquiatras, eles não estão levando em consideração o ambiente e não estão levando em consideração o comportamento. Então, hoje é muito mais fácil você levar uma pessoa num profissional e falar, olha, meu filho é assim, é TOD, meu filho é assim, TDAH, meu filho tem isso, é autismo. São diagnósticos totalmente precoces. E isso tem enfraquecido o sistema educacional, isso tem enfraquecido a autoridade dos professores, isso tem enfraquecido a autoridade da própria escola, porque ela fica de mãos atadas. Eu fiz uma vez uma entrevista, quando eu morava em Fortaleza, numa escola particular, para ser professor na área de informática, e eles simulam situações em sala de aula. E eles simularam lá um menino bem traquino, né? E eu caí na besteira de pegar o menino pelo braço e colocar ele na cadeira dele. E quando terminou, o pessoal que me avaliou disse, olha, gostamos muito da sua aula, você tem domínio do assunto, mas o senhor cometeu um erro que não pode ser admitido
pegar no braço de uma criança. E isso eu estou falando aí de uns 15 anos atrás. Você imagina hoje, né? Você vai ver aí vídeos de crianças destruindo secretarias, destruindo cadeira na escola, batendo na professora, chamando palavrão para a coordenadora, e a educação, os educadores, eles não podem fazer nada. Por quê? Porque essas crianças estão blindadas por um pseudo-diagnóstico, de um pseudo-transtorno, de uma pseudo-síndrome que remove toda a autoridade de um educador e acaba fazendo com que ele fique de braço cruzado, porque ele não tem realmente o que fazer diante desse diagnóstico. E os pais também acabam se escondendo atrás desse diagnóstico também para justificar o seu fracasso, né? Porque é um atestado de fracasso mesmo. Então, para não assumir eu fracassei na educação do meu filho, é mais bonito eu dizer ele tem TOD, é mais bonito eu falar ele tem TDAH, e é mais bonito eu falar ele é um autista. Uma infeliz tristeza, mas é exatamente isso mesmo, reverendo. Mas há uma luz na escuridão, eu vejo assim. No aconselhamento bíblico, nós temos tido aqui inúmeros encontros na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Morada da Serra, em que o aconselhamento bíblico tem nos orientado em todas as áreas. Então, eu gostaria de perguntar aqui, o que no aconselhamento bíblico se recomenda a respeito para uma intervenção efetiva na vida de um opositor desafiador? Tá, então, o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o nome que a Bíblia fala para o TOD, né? A Bíblia trata do TOD como o quê? Como ira, né? É ira. Pronto. Agora, a ira, ela vai desencadear vários comportamentos, né? Ela vai desencadear a agressão, ela vai desencadear o desrespeito, ela vai desencadear o próprio desafiar, né? A autoridade. Então, tudo isso é fruto da ira e a palavra de Deus ela trata especificamente sobre isso. Então, como lidar com a ira, né? A palavra de Deus ela diz que a ira é pecado. Então, quando a gente está lidando com pessoas diagnosticadas com TOD, então a gente já diz assim, peraí, TOD não, você é uma pessoa irada, você é uma pessoa iracunda, você é uma pessoa explosiva. Agora, como lidar com isso? Então, nós vamos mostrar biblicamente quais são os padrões. Paulo ele fala, longe de vós toda ira. Né? Tiago fala, a ira dos homens não revela a glória de Deus. Irai-vos e não pequeis. Então, nós vamos ter que trabalhar exatamente essa questão do comportamento da pessoa. E primeiro, ela vai ter que entender, eu sou uma pessoa irada. Ponto. Então, o segundo aspecto é como lidar com a minha ira dentro desse processo biblicamente. E é aqui, então, que a gente vai oferecer ajuda para essas pessoas iradas, inclusive crianças, né? Como eu falei do meu filho, com 3, 4 anos de idade, a gente teve que tratar da ira dele, mostrando que é pecado, mostrando quais as consequências da ira. Né? A Bíblia mesmo, ela traz vários exemplos de homens e mulheres que fracassaram na sua missão, porque se iraram, como Caim, né, que assassinou, Esaú, que desejou matar o seu irmão, Moisés, que foi expulso da terra prometida, a ira de Balaão ao maltratar o seu animal, a ira de Jonas, a própria ira que produz contenda. Então a gente precisa mostrar as consequências disso e como lidar com essas questões, as suas emoções que fazem com que ele reaja dessa maneira. A gente precisa entender, Anaí, que a ira ela é uma espécie de defesa do ser humano. Existem 2 formas de o homem se defender. Uma é a ira e a outra é a timidez. Né? Parece brincadeira esse negócio. Eu sou tímido. O que o tímido está fazendo? Ele está se protegendo. Sim. O que a gente costuma dizer para as pessoas? Rapaz, não mexe com ele não, fulano é tímido, deixa ele no canto dele. Ou seja, ele está se protegendo. O irado, ele também está se protegendo, só que ele não recua. O tímido é aquele que recua, o irado é aquele que vai para cima. Então, a gente precisa ensinar essas pessoas iradas a se defender de uma forma correta e não se defender de uma forma pecaminosa. Muito bom.
Reverendo, nosso tempo aqui é bem curtinho, então eu gostaria de devolver a palavra ao senhor para as palavras finais aqui, as considerações a respeito do tema. E, de antemão, já agradeço muito por ter estado conosco aqui no Eu Não Sei, você me explica? Ok, antes de mais nada, parabéns pelo tema, achei muito legal, né? Essa proposta aí, eu não sei, você me explica, eu acho que é bem isso mesmo, tem muita gente aí que às vezes não sabe como lidar com essa situação. O que a gente pode dizer assim, como conselheiro bíblico, é que há uma esperança, né? A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas, inclusive para pessoas diagnosticadas com TOD, ou seja, para as pessoas iradas. A palavra de Deus, ela tem solução para isso. Hoje o meu filho, ele é reflexo disso, ele é fruto desse trabalho que foi feito aqui em casa, né? Eu mesmo, né, me considero uma pessoa irada, e é interessante que as pessoas até dizem assim, cara, eu não consigo olhar para você e ver você como uma pessoa irada, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com essa defesa e entender que nem sempre é necessário a gente se defender, e que às vezes reagir como um tímido e recuar vale muito a pena. Então, buscar ajuda de uma forma correta, né, com o conselheiro bíblico, e sem contar nessa questão de usos abusivos de medicamento, isso pode ser um problema muito sério para as crianças e adolescentes que estão sendo aí, estão se enchendo, né, com essas medicações aí, trazendo outros tipos de dano para o cérebro, para o corpo, né, de uma forma geral. Então, aprender a lidar com a ira, eu penso que esse é o ponto. Agora, como eu falei, a gente tem muitos fatores aí que precisam ser investigados, porque não é tão simples assim, é ira e vamos acabar com essa besteira. Nós não estamos tratando de uma besteira, porque às vezes essa criança está diante de uma educação rígida, ela vem de violências que ela sofreu na infância, né? Ela pode ter aprendido esse comportamento, então a gente precisa investigar qual é a raiz dessa explosão iracunda dessa pessoa, né? Por que ela reage dessa forma, e a partir daí, então, trazer a cura para essas questões que geram esse comportamento iracundo na vida dessa pessoa. Mas o que é prático a palavra de Deus, ela traz a resposta certa para isso, e se a gente seguir o que está lá, dá certo e não precisa de medicamento. Reverendo, gratidão, gratidão. Essa família é aquilo que a gente diz sempre. É muito conhecimento, graças a Deus, a oportunidade que temos de estar assim, compartilhando momentos com ele. Reverendo Alex é irmão de pastor Ayrton, que esteve conosco no programa passado, e temos que trazer os demais, hein, reverendo? Temos que trazer os outros irmãos aqui também, para compartilhar. E graças a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, e até o nosso próximo encontro aqui, se Deus quiser. Derramado sobre o teu altar, quebrantado está meu coração em ti, só tu és meu dono. O teu
teu alimento, o teu perdão é minha paz, na certeza que eu posso te buscar, derramado sobre o teu altar. Quebrantado está meu coração em ti, só tu és meu dono. A certeza que eu posso te buscar, Derramado sobre o teu altar. Quebrantado está meu coração em ti, só tu és meu dono. E após o intervalo, nosso momento de reflexão. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilha, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Vem conhecer comigo o restaurante Churrascaria Amigão. Além de todo esse buffet que você está vendo aqui, toda sexta temos peixes e no sábado feijoada. E todo dia tem churrasco. Ainda temos marmitas, marmitex e self-service. Tudo num precinho bom para você. Restaurante Amigão, aqui pertinho de vocês. Avenida Júlio Gimê, 223 Alvorada. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. Alô você, candidato a vereador, prefeito ou até mesmo a sua coligação, a Iris Produtora tem um projeto perfeito para vocês. Venha para a Iris Produtora e tem uma campanha de sucesso. E no momento reflexão de hoje, para ouvirmos a voz de Deus através da instrumentalidade do meu amigo, o reverendo José Emiliano da Cunha, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Belas Artes em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Nós agradecemos a Deus pelo tempo da sua palavra que será ministrada nessa hora. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer. Por que não viver ansiosamente? Quero ler com você o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25, como ponto de partida, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ansiedade é uma experiência comum entre os seres humanos, desde adultos a crianças, homens, mulheres, jovens, adolescentes. A Bíblia nos aponta vários personagens que vivenciaram processos de ansiedade. Portanto, é uma experiência comum.
Jesus estava pregando aqui no contexto um dos seus mais belos sermões, se não o mais belo. Conhecido como Sermão do Monte, ele abrange muitas questões práticas que interferem diretamente com as situações diárias da vida de qualquer pessoa. O Senhor Jesus estava tratando aqui com pessoas que, na maioria dos casos, possivelmente não teria o que comer no dia seguinte. Viviam debaixo de uma carga tributária injusta e opressora, não havia trabalho, não havia ganho, e a miséria rondava solta no meio do povo. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Essas questões eram cruciais para qualquer cidadão palestino naquela época. As questões que afligem a sua vida, meu irmão, minha irmã, talvez não sejam alimentação ou vestuário, mas certamente outras preocupações podem também minar suas forças e causar profunda ansiedade. Por isso eu quero tratar com você nesse momento esse pequeno tema: por que não andar ansiosos? Primeiro, porque a ansiedade exclui a dependência de Deus. A ansiedade busca solução no próprio indivíduo. A ansiedade é um processo psicológico que se desenvolve diante de uma situação de incertezas e apreensões quanto às questões futuras. Alguém já disse que a ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade traz implicações em muitos segmentos da vida, seja na área física, mental, emocional e mesmo na vida espiritual. Toda vez que o indivíduo entra num processo de ansiedade, passa-se a buscar uma solução imediata baseada no próprio indivíduo ou em coisas materiais. O Senhor Jesus, então, ensinava as pessoas dos seus dias que, na sua maioria, possivelmente, como dissemos, não teria nem mesmo o que comer no dia seguinte, e ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então o Senhor Jesus passa a lhes dar exemplos de confiança no Deus Criador e Providente. Olhem as aves dos céus. Elas não plantam, não guardam em celeiros, mas o Pai do céu as sustenta. Olhe os lírios do campo. Eles também não fiam, não tecem, não fazem suas roupas, mas o Pai do céu as veste com a melhor das roupas. Então o Senhor Jesus baseava o seu ensino na providência de Deus. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa é a questão que Jesus levanta, ensinando que a ansiedade exclui, portanto, a dependência de Deus e leva o crente a buscar resolver os seus problemas sem considerar Deus, sem considerar seus valores e seus princípios. Portanto, meu irmão, minha irmã, cultive uma vida de confiança constante em Deus. E quando lhe vier dúvidas, incredulidades, ansiedades, volte-se para a fé. Segunda coisa, porque a ansiedade exclui a realidade do reino de Deus. Nós já estamos no reino, mas o reino ainda não está aqui em sua plenitude. Então nós vivemos entre duas realidades com referência ao reino de Deus, que é o tão conhecido o já e o ainda não. Por exemplo, o reino de Deus já veio, mas ainda não veio na sua plenitude. Nós já estamos salvos, mas ainda não estamos salvos na plenitude do plano de Deus. Nós já temos a libertação do poder do pecado, mas ainda não vivemos livres da presença do pecado. Nós já vivemos a vida eterna, mas ainda não estamos livres da morte. Nós já somos novas criaturas, mas ainda não vivemos livres da nossa velha criatura, nosso velho homem com a sua genética pecaminosa. Nós já somos santos, mas ainda não estamos experimentando a santidade plena. Nós já desfrutamos da glória de Deus, mas ainda não estamos na glória plena com o nosso Deus. Então, vivemos nessa dimensão do reino que ele está presente com todas as suas realidades, mas ainda não as vivenciamos na plenitude. Mas há cristãos que querem exigir para o momento a realidade última do reino, que se dará apenas na consumação da história. Por exemplo, há pessoas que dizem: não vou mais tomar remédio algum porque Cristo levou consigo as minhas enfermidades. Cristo levou consigo as suas enfermidades, mas esta é uma realidade que se dará lá na consumação da história.
Portanto, no presente momento, cuide da sua saúde, tome seus medicamentos e viva na dependência de Deus. Viva a realidade presente do reino de Deus, pois é isso que Jesus nos ensina. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A caminhada com Deus é uma caminhada segura e Deus garante ao cristão a provisão para cada circunstância. Todas essas coisas o serão acrescentadas. Isso indica que Deus dará todos os suprimentos necessários para a caminhada que você precisa. Terceiro ponto, porque a ansiedade exclui a possibilidade de viver bem cada dia. Viver bem o amanhã é uma necessidade que temos de fazê-lo hoje e fazer o amanhã. Mas viver o amanhã antecipadamente é sofrer por antecipação. Não sofra 2 ou mais vezes pelo mesmo problema. É o que Jesus ensina: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Viva hoje. Viva as realidades do momento, do seu presente. Deixe o amanhã nas mãos do Senhor. Jesus era consciente da sobrecarga do que é viver sob pressão de problemas que ainda estão por vir. Se você percebe na própria experiência de Jesus, houve um momento de ansiedade quando ele, vivenciando antecipadamente o seu martírio, o seu suplício lá no Getsemane, ele transpira sangue, ele ora, ele chora, ele implora ao Senhor: se possível, passe de mim este cálice. Era um problema da ansiedade, de saber que o momento seguinte, que o futuro lhe traria dificuldades. Mas ele mesmo nos ensina: não viva pensando nas dificuldades do amanhã. Viver ansioso por um problema que ainda não se configurou na tela da vida é deixar de viver bem o momento de hoje. Então Jesus vai dizer ali no contexto: o amanhã trará os seus próprios males. Deixe os males de amanhã para quando ele chegar. Não os viva hoje. Termino aqui. Jesus então quer que cada cristão viva bem, confiante no poder de Deus, na presença desse Deus maravilhoso conosco. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que o Senhor te abençoe. Quero orar com você. Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Pai amoroso, o nosso Salvador bendito. Cuida de cada um dos ouvintes aqui nesta oportunidade. Ajude-os a viver na dependência do Senhor, sabendo que a realidade última do reino ainda está para se cumprir. Portanto, assim possamos viver bem o dia de agora, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa. E o primeiro momento nosso é gratidão ao nosso Deus, por mais uma oportunidade, por mais um tempo em que nós pudemos chegar até o seu lar, onde a palavra de Deus foi pregada. Agradecemos ao reverendo José Emiliano da Cunha, que trouxe esta palavra no dia de hoje. Agradecemos a presença do Paulo Rodrigues, Emerson e Fernanda Borges. Agradecemos ao reverendo Alex Wellington, lá de Brasília, que nos trouxe esse conhecimento. Eu sempre digo, acho que vamos mudar esse momento da entrevista para dizer assim: eu não sei, me explica. Eu acho que é bem interessante, porque é isso que tem acontecido aqui. Nós temos aprendido com esses irmãos queridos lá de Brasília e tantos outros que passaram por aqui e têm nos ensinado e têm trazido ao nosso entendimento questões tão relevantes. Que Deus abençoe a vida de todos. E nós agradecemos a você, o nosso amado ouvinte da Rádio Cuiabana FM, aos nossos internautas, os nossos irmãos em Cristo nas cidades circunvizinhas. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Eu sou a Naira Emília e esse é o Sintonize com Cristo. Até sábado, se Deus quiser. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando
E o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, assim que eu queria ser. Oferecimento Milton Car, 3028-5280. Alinhamento e balanceamento é na Milton Car. Nova Moda, 99913-0368. Nova Moda, bairro Alvorada.